Senta que lá vem história. Chegou a hora de falarmos da editora Mitos. Elcio de Carvalho e Dorival Vitor Lopes trabalharam juntos na editora Abril na década de 70. Inicialmente, o Dorival era coordenador de produção da redação Disney, enquanto o Elcio era colorista. Em meados da década de 80, ambos deixaram a editora Abril. O Dorival, em 1985, foi para os estúdios do Maurício de Souza. Mais um ano depois, em 1986, ele montou o próprio estúdio, o Criarte, que fazia produções gráficas para editoras maiores, como a própria Abril e a editora Globo. O Elcio tomou um caminho semelhante. Em 1986, ele criou o estúdio Arte Comics e também trabalhava produzindo para editoras maiores. Em 1991, estes dois editores resolveram unir os seus estúdios e continuaram juntos produzindo para grandes editoras. Mas em 1997, eles resolveram criar a própria editora. E foi aí que surgiu a nossa Mitos Editora. Com relação à Tex, nós já vimos no vídeo em que eu falava sobre a editora Globo, que o Dorival, com o seu estúdio, já produzia o personagem desde 1988. Até que a Globo descontinuasse a produção de Tex, Dorival tinha a experiência de ter trabalhado 11 anos com a produção de Tex. Até o próprio Sérgio Bonelli, lá na Itália, sabia que era o Dorival que produzia o Ranger para a editora Globo. Consequentemente, quando em 1998 a Globo resolveu descontinuar a produção do Tex na editora, era natural que fosse a Mitos, já criada há um ano, que assumisse o personagem aqui no Brasil. Tex, então, tinha uma nova casa. Em janeiro de 1999, Tex voltava às bancas com uma nova editora. Nas suas duas principais linhas editoriais, o Tex Mensal e o Tex Coleção, na segunda capa havia um editorial anunciando esta nova casa aos leitores. Nas edições da Mensal, número 351, e na Coleção, número 144, o editorial intitulado Tem Salão Novo na Praça trazia um texto curto dos editores, deixando claro que o personagem agora seria produzido pela editora Mitos, que, segundo o texto, era uma editora especializadíssima em quadrinhos. Esse editorial também notificava as linhas editoriais que a editora estava produzindo. Então, ela reafirmava que continuaria trabalhando com Tex Mensal, Coleção e Edição Histórica, essas três heranças da editora Globo, e também que lançaria um tal de Tex Edição Especial, que nada mais era que o nosso Tex gigante, correlato do Alba Speciale italiano, e que a Mitos lançaria aqui no Brasil. Então ela já anunciava a sua primeira linha editorial, lançada genuinamente por ela no Brasil, já neste primeiro editorial. Ou seja, a editora mostrava para que veio. Só que ao iniciar o lançamento do personagem, a Mitos menosprezou certos cânones editoriais muito caros aos fãs. Então, a Coleção Mensal e o Tex Coleção sofreram um impacto editorial no seu layout. O mais forte deles foi a supressão
a exclusão do frontispício. Teve uma redução para 98 páginas, mas isto a editora justificaria que era necessário para reordenar o problema criado pela Globo com o embaralhamento das capas. Inclusive, a Mitos começou a produzir capas extraídas dos próprios quadrinhos ou já publicadas anteriormente para sanar essa defasagem que a Globo havia criado. Mas outra quebra de cânone editorial que a Mitos fez foi alterar drasticamente a lombada das edições. Lembremos que essas lombadas já tinham adquirido a sua identidade visual lá no período da VEC. E a Mitos, ao assumir, desfez aquele layout e produziu apenas uma lombada com letras comerciais simples, em preto, e ainda invertendo o seu sentido na lombada. Com relação às capas dessas edições, o Tex mensal não teve grandes alterações, embora houvesse um maior destaque para a logo Tex. Destaque esse que nós vemos até hoje nas edições da Mitos. Já o Tex Coleção sofreu um impacto maior. Foi completamente alterado o seu layout, tirando as barras brancas que ficavam atrás da logo e inserindo um selo com a esfinge do Tex no canto superior esquerdo. Então, o Tex Coleção sofria uma diferenciação considerável. Já a Tex Edição Histórica não recebeu grandes alterações. Continuou com a sua capa cartão, coisa que no Tex Coleção havia sido alterado, da capa cartão para o crochê de alta gramatura, mas na edição histórica foi mantido a capa cartão e o layout da capa quase inalterado, apenas mudando o selo do Tex que ficava no canto esquerdo superior. Continuou lá, mas alterou-se a imagem para aquele modelo da Sérgio Bonelli Editora, Tex empinando o dinamite. No miolo, a Globo havia criado uma folha-rosto e a Mitos, curiosamente, alterou essa folha-rosto para inserir o frontispício tradicional, justamente o frontispício que havia excluído das outras edições. Esse foi um impacto que as primeiras edições da Mitos causaram aos leitores e colecionadores do Ranger. Já no mês de março daquele ano de 99, cumprindo o que havia se comprometido no editorial da primeira edição, lançada por ela, a Mitos lançava o nosso Tex Gigante. Essa bela coleção, que agora será republicada na ordem editorial italiana, iniciou-se fora desta ordem por um motivo bastante óbvio. O número 1, Tex o Grande, já havia sido queimado, já havia sido publicado pela Globo como edição especial e por 2 vezes. Então, certamente, a editora Mitos não queria fazer de cara um terceiro lançamento de uma aventura que o público já conhecia. Então, ela passou a embaralhar os títulos, trazendo-os fora da ordem editorial italiana, mas nos contemplando com uma nova coleção do Ranger, uma coleção de grande apelo comercial, que é a Tex Gigante. Esta primeira linha editorial produzida, então, pela editora da Fogueirinha. Mostrando que veio para trabalhar, a editora lançou, ainda em 99, no final daquele ano, em dezembro, o título que ela chamou de Tex Anual, que era a Maxi Tex italiana, saindo naquela época anualmente na Itália. Então, para o Brasil, ela trouxe como Tex Anual e, consequentemente, nos brindou com mais uma linha editorial. Chegado o ano de 2000, a Mitos resolveu investir numa nova produção sem paralelos naquele momento na Itália. Ela criava aqui o Tex Almanac, que no início teve a proposta de ser uma edição especial, mas que depois a Mitos achou melhor transformar em coleção.
Então, o primeiro número saiu com uma publicação de uma história inédita do Mensal Italiano. Com isto, publicando histórias inéditas na Mensal e também em algumas edições especiais, a Mitos conseguia alinhar em 100 números a diferença do Brasil para a Itália. Isso facilitaria nas suas próprias produções gráficas, especialmente nas edições centenárias. Então, foi graças a essa medida editorial que a Mitos conseguiu tornar a diferença da mensal italiana para a mensal brasileira em exatos 100 números. Essa linha editorial, Tex Almanac, com o passar do tempo, acabaria republicando aqui no Brasil as inéditas aventuras do Almanaco del West. Entrávamos no ano de 2001 e no mês de janeiro, a sua primeira edição do ano da Tex Mensal trouxe novamente o frontispício para a alegria dos fãs. Esse frontispício que irritantemente estava ausente até esta edição de número 375. Curiosamente, essa edição ela foi anunciada como uma edição especial, pois ela continha 128 páginas, diferentemente das 98 que até então estava sendo publicada nas edições. Então, no início de janeiro, Tex Mensal voltava a ter o seu frontispício, mas em Tex Coleção tivemos que esperar até a metade daquele ano, em julho, para que a edição número 174 nos trouxesse também o frontispício, fazendo com que assim as principais coleções voltassem à sua normalidade editorial, digamos assim. No ano seguinte, em 2002, na metade do ano, no mês de julho, a Mitos nos trouxe a sua primeira coleção de republicações. Ela trazia a coleção Tex Ouro, e que ela chamava de Tex Edição em Ouro, justamente por trazer as aventuras da década de 80 e daí para diante, consideradas os anos dourados do personagem. Tex Ouro cairia na graça dos fãs. Imediatamente no mês seguinte, uma nova proposta da editora trazia nostalgia da VEC nas saudosas edições de férias, que eram edições parrudas de histórias completas que a VEC nos brindava nas férias de julho e de dezembro. Porém, a Mitos repensou essa ideia, trazendo para o mês de julho e anualmente o que chamou de Tex Especial de Férias. Como era anual, a coleção durou longos 11 anos, mas a partir daí foi cancelado, nos deixando então 11 volumes desta bela coleção. Em fevereiro de 2003, a Mitos Editora tinha a possibilidade de publicar a primeira edição centenária de Tex. Chegava ao número 400 e ela trouxe a edição colorida do número 500 do Tex Mensal Italiano. Homens em Fuga, uma maravilhosa aventura, e que marcou na coleção mensal publicada pela Mitos a volta às 114 páginas por edição. Era a normalização das publicações mensais do Tex no Brasil. Finalmente, na edição seguinte, de número 401, voltava o nosso querido layout de lombadas padrão VEC. Lembro que essas lombadas não foram alteradas pela editora Globo. Por algum motivo, talvez reclamação dos fãs, a Mitos então retomava o padrão de lombada. É bem verdade que até hoje ela manteve o padrão invertido, no sentido da lombada, mas ela retomou o padrão com a logo do Tex, o título com certo destaque e o nome da editora, além do número, é claro. Então voltava ao layout normal. A partir do 401, então, que o Tex normaliza. Ele volta
a ter 114 páginas, volta a ter frontispício e volta a ter a lombada. A edição estava quadradinha novamente. No mês de abril, também daquele ano de 2003, a edição número 195 de Tex Coleção recebia de uma só vez o retorno às 114 páginas e a lombada padrão. No ano de 2005, a Mitos investiu numa curiosa produção editorial. Ela resolveu trazer uma coleção que coligia aventuras de diversos personagens da Bonelli. Ela trazia Tex e os Aventureiros. Esta coleção bimestral acabou ficando apenas em 5 volumes. Mais tarde traria, em caráter especial, um 6º volume, que alterou inclusive o formato, porque esta coleção originalmente era em italiano e o 6º ficou em formatinho. Mas foi uma coleção importante para divulgar os personagens Bonelli aos respectivos nichos de leitores. No ano seguinte, em 2006, também em fevereiro, a Mitos resolveu lançar mais uma linha de republicações, sempre objetivando novos fãs. Ela lançava dessa vez os grandes clássicos de Tex, que tinha a proposta editorial de republicar todas as mais importantes histórias do maior herói do Oeste já conhecido. Essa era a chamada da coleção. E ela começou republicando o Casamento de Tex. O que tinha de especial nesta edição, além da aventura, era uns extras e também uma aventura inédita de uma página do Sérgio Bonelli com o Gallup, intitulada A Águia Danou-se, em que apresentava uma divertidíssima curta de um Tex entrando esquivamente de madrugada em seu Rogan e sendo surpreendido por uma Lilith furiosa que lhe dá uma surra com um rolo de macarrão. Realmente uma aventura imperdível do nosso Ranger. Essa coleção acabou descontinuada com 30 edições. No ano de 2009, no final deste ano, o próximo do final, no mês de outubro, a Mitos resolveu brindar os fãs e comprar uma grande briga editorial. Ela trouxe para o Brasil a Collezione Storica Colori, que no Brasil veio com o título Tex em Cores. Por ser uma edição com muitas páginas, mais de 200, em papel colchê colorido e capa cartão, essa coleção ela era com um preço mais caro do que o habitual. Isso levou a altos e baixos de vendas, gerando altos e baixos na produção desta coleção, que foi descontinuada com 51 números. É uma belíssima coleção que gerou uma história de amor e ódio entre os fãs, amor pela coleção e ódio pela descontinuidade. Mas a Mitos não viu mais mercado para esta coleção no Brasil. E como a editora publica tudo que vende, se ela não está publicando Tex em cores, é de fato porque não vende, embora eu e muitos estejam apaixonados por essa coleção e desejassem que ela continuasse. No mês de abril de 2012, a Mitos nos trouxe um novo empreendimento colorido. Era a Color Tex italiana, que vinha para o Brasil com o mesmo nome que a Globo já havia usado para introduzir as edições coloridas no Brasil, né? Edição Especial Colorida. E com esse título, a coleção vive até hoje. Ela teve um pausamento por problemas contratuais com a SBE, mas está novamente ativa entre nós. É uma coleção muito queridinha. Em 2014, a Mitos trouxe uma produção invejável que se tornaria, e é, a mais bela produção de Tex já editada em língua portuguesa. Eu estou me referindo ao Tex Gigante em Cores, uma coleção capa dura, em papel colchê colorido,
e que republicava o Alba Speciale tanto no formato original quanto na ordem original, que é agora proposta para o relançamento do Tex Gigante. Mas o Gigante Colorido havia iniciado esse processo. Infelizmente, por ser uma coleção muito cara, ela só teve 12 fascículos. E ainda o número 11 e o número 12 só foram vendidos pelo site da editora, em baixa tiragem, o que torna essas duas edições muito raras hoje em dia. Mas então a coleção ficou com 12 volumes e republica os 12 primeiros números do Tex Gigante na sua ordem original, colorida, com uma editoração em luxo. No ano de 2016, a editora resolveu republicar o Tex anual. Já se passava 15 anos da publicação do número 1 do Tex anual. Então fazia sentido republicá-lo aos novos leitores. 15 anos é um tempo considerável para surgir novos leitores do personagem para aquela mesma coleção. Então, a Mitos criou o título Tex Platinum e passou a republicar inicialmente o Tex anual. Depois, essa coleção também republicou as aventuras do Almanac Tex, até ser descontinuada com 36 edições. Também em 2016, a editora trouxe a italiana Romanzi a Fumetti, que é a que nós chamamos de graphic novel aqui no Brasil, por causa do formato franco-belga. Essa coleção de poucas páginas, coloridas, capa cartonada, no formato franco-belga, um formato grande. É uma coleção também muito bem quista entre os fãs. Ela também teve um período de pausamento por problemas contratuais, mas agora continua ativa entre nós para nossa alegria. O ano de 2019 foi profícuo em lançamentos dessa editora imparável que é a Mitos. Em janeiro, ela trouxe a novíssima coleção Tex Willer, um lançamento italiano dos mais prestigiados, com a proposta de publicar as primeiras aventuras de Tex, amarrando ausências e aprofundando até tanto a própria aventura quanto a mitologia do personagem. Com Tex Willer, o fã de Tex tem a possibilidade de conhecer mais profundamente os primeiros anos de Tex. No Brasil, a Mitos trouxe o subtítulo As Aventuras de Tex quando jovem. É um título que faz sentido, já que o Tex ele está pausado, digamos assim, nos 45 anos de idade, e esta Aventuras apresenta um Tex com 20 anos, e muito provavelmente ela se desenrole antes que o Tex complete 30 anos. Então, abaixo de 30, qualquer um é jovem. Essa coleção, exatamente como na Itália, e com um pequeno delay de tempo, uns 3 meses, essa coleção foi lançada tal qual na Itália, com 66 páginas, em preto e branco, no formato italiano. Aqui no Brasil ela não é bem no formato italiano, é um pouco mais estreita. E mensal, era uma coleção mensal. Eu adorava esse formato, porque cada edição trazia ali os seus extras e era muito bem caracterizada como coleção. Mas a partir do número 47, a Mitos tomou uma decisão editorial de coligir arcos, formando histórias fechadas e mudando a periodicidade desta coleção. Então, hoje, a Tex Willer tem um volume maior de páginas, tem uma periodicidade que não é mais mensal, é bimestral, trimestral, e não segue mais a numeração italiana. As capas excedentes foram inseridas nas capas internas ou no miolo, e com isso nós não temos mais correlação numérica com a Itália, o que eu acho lamentável, mas é o que se apresenta, pois essa tomada de decisão editorial atende ao mercado brasileiro e aí não há o que fazer. Mas é uma coleção fenomenal que eu gosto muito e tem muito gosto entre os fãs.
Em 2018, a Maxitex na Itália passou a ser semestral. Conflitou então com a publicação equivalente aqui no Brasil, que tinha o título de anual, e fazia sentido quando a coleção na Itália era anual. Para sanar o problema nomenclatural, a Mitos resolveu criar mais um título e deu o nome original à série. Então nós temos aqui no Brasil também a Maxitex, lançada aqui no Brasil em fevereiro de 2019. Ainda no início de 2019, a Mitos investiu numa coleção deluxe. Era uma proposta de 10 fascículos de uma série de republicações em capa dura, papel offset colorido, trazendo grandes aventuras de Tex, com este nome, As Grandes Aventuras de Tex, inspirada na coleção Le Grandi Storie di Tex italiana. Essa coleção, prevista em 10 volumes, acabou, pelo sucesso que teve, duplicando para 20 volumes. Então, observe que não houve um cancelamento das Grandes Aventuras de Tex. O que houve foi o fim da proposta editorial, ainda com o bônus de mais 10 fascículos. No final daquele ano, surgiu uma nova linha editorial chamada Super Almanac Tex. Era um verdadeiro mini ônibus, com inúmeras páginas, centenas de páginas, com uma certa variação, trazendo longas aventuras de Tex. Infelizmente, essa coleção anual ficou em 6 volumes, mas era uma coleção muito festejada pelos fãs. A Mitos teria uma solução editorial para isso, eu vou falar logo mais. Em 2022, a Mitos teve que tomar uma grande decisão editorial. Foi um ano realmente delicado para a editora, especialmente com relação à Tex. Ela teve que cancelar em junho vários títulos. Cancelou o Tex Coleção, cancelou o Tex Edição em Ouro, cancelou a edição histórica. Esses cancelamentos causou grande ruído entre os fãs. Mas o fato é que se alguns fãs eram apaixonados por essas coleções e as colecionavam religiosamente, não havia números de fãs suficiente para dar suporte para que essas coleções continuassem subsistindo, ou seja, baixas vendas, fim de coleção, essa é a lei do mercado. No entanto, como uma compensação, e uma bela compensação, a Mitos trouxe o Tex Omnibus, a primeira proposta editorial no mundo de Tex no formato ônibus. Isso é realmente festejável para esta editora e para nós, fãs. Então, a coleção já está em 7 volumes, muito bem vendida, e traz uma republicação do Tex Coleção, trazendo as histórias cronológicas na sua ordem, em grandes calhamaços de 700, 800 páginas. Há quem reclame, mas há quem festeja, e eu entre eles. Mas a mais delicada situação passada em 22 foi uma necessidade imposta pelas contingências da modernidade. Então, contingências econômicas e materiais exigiam mudanças na editoração de Tex. Então, Tex precisava mudar de formato, de papel, e era necessário repensar a sua numeração. Então, eram mudanças muito graves e muitas mudanças para colecionadores que tinham esta coleção já há 50 anos. A resultante disso foi a criação de um plebiscito para saber a questão numérica, se zerava ou se continuava, gerando muita polêmica ao redor disso, já que o formato e mudança de papel era inevitável, era questão de contingências da modernidade. Não se produzia mais papel jornal e o formato era uma exigência da Sérgio Bonelli Editore, que todas as suas edições ficassem no formato Bonelli, formato italiano.
Muito bem, depois de muito ranger de dentes, foi definido e a Mitos resolveu fazer na numeração, manter a original e criar uma nova numeração paralela, dando oportunidade para aqueles que quisessem colecionar esta coleção a partir da sua mudança de formato e papel. A fórmula deu muito certo, apesar da choradeira. Em outubro de 2022, vinha à luz o número 636/1, com a aventura, o primeiro arco da aventura Flechas Mortais, um western visceral de primeira categoria que conquistou muitos fãs e muitos camelos velhos fãs, inclusive este que vos fala. Mais tarde, no ano de 2024, a Mitos resolveu reimprimir retroativamente do número 636 até o número 613. Pois lá no ano de 2019 e 2020 já havia sido publicada uma série em formato italiano, era um teste da editora, produzindo as edições de número 586 a 613 neste formato. Então o que a Mitos fez foi reimprimir retroativamente, fazendo com que se unisse a essa série. Assim, quem comprou essas edições, que foram vendidas no formato on-demand e de forma limitada, quem conseguiu essas edições tem agora na sua coleção, desde o número 586 até o último número em formato italiano. A última coleção lançada pela editora foi a coleção Os Grandes Mestres, que já está com 4 fascículos. Essa coleção de capa cartão, reunindo 2 a 3 aventuras, bastante volumosas em número de páginas, veio a ser um substituto natural, tanto do Agatex quanto do Super Almanac. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Então, Grandes Mestres é uma coleção perfeita para novos leitores, que traz histórias selecionadas de grandes desenhistas do personagem. Já foram publicadas Galep, já foi publicada Titi, Civitelli e a última agora Fusco. E vamos ver o que vem mais por aí. Bom, são 25 anos que a Mitos está com o Tex. Quem produz muito acaba sofrendo muitas críticas, até porque os fãs mais aguerridos de Tex são senhores de idade, como eu próprio, e como senhores de idade são tão resmungões quanto o camelo velho. Mas resmunga, resmunga, o importante é que continue apreciando e seguindo o nosso Ranger. O canal Colecionismo Tex espera que o grande pai branco de Washington, como é conhecido Dorival Vitor Lopes no meio texiano, tenha uma longa vida e possa continuar produzindo Tex com o mesmo carinho que ele produz até hoje. Obrigado por ficar conosco. Forte abraço.